Olá, meu nome é Georgiana. E o meu é Giovana. E esse é o podcast Materna Comigo. Então, pessoal, estamos gravando aqui num espaço diferente, mas ainda com a realização do Age Studio, no Age Glória, em Uberlândia. Pessoal, hoje estamos aqui com a Verônica, psicóloga, que eu já sou fã há um tempo e fiquei muito chocada quando eu descobri que ela é daqui de Uberlândia. Fiquei tão feliz de você ter aceitado o nosso convite. Hoje nós vamos falar muito sobre socialização feminina, sobrecarga, carga mental, saúde mental e tudo aí sobre nós, mulheres e feminino. A Verônica vai ajudar a gente a tecer um pouco sobre esses assuntos. Verônica, você pode se apresentar, por favor? Claro. Meu nome é Verônica, eu sou psicóloga clínica. Desde que eu comecei na clínica, um pouco tempo depois, eu percebi que era muito diferente atender homens e mulheres, né? Não só porque as queixas eram muito diferentes nos dois grupos, mas a forma como essas queixas apareciam, e as queixas e a forma como ela aparecia era muito parecida dentro de cada grupo. E aí eu entrei em contato com uma área da psicologia que infelizmente é muito pouco estudada no Brasil, que é a intersecção da saúde mental com o gênero. Hoje a gente tem o expoente da Valesca Zanello, né, que ficou um pouco mais conhecida, porque ela apareceu no Fantástico. E aí eu acabei nichando a minha clínica, né, voltando mais para uma clínica de mulheres. Então hoje eu tenho foco em saúde mental da mulher. Ótimo, então é isso mesmo que a gente está precisando, né, amiga? Saúde Isso mesmo. mental. Eu queria dizer que pra mim também é uma honra te receber aqui. Também sou super sua fã do seu trabalho. E agora a gente pode falar um pouco também sobre saúde mental na maternidade, né? Que você também tem como um foco no seu trabalho, né? Como eu atendo só mulheres, né, eu acabo tendo muito contato com mães, ou grávidas, ou mulheres que já são mães, né, e aí acabam tendo algumas queixas e algumas demandas bem específicas dentro da maternidade, especialmente a sobrecarga e a dificuldade que acaba gerando dentro dos relacionamentos após a maternidade, né. Vocês têm algum escopo que vocês querem que eu converse um pouco mais aqui? Então, por mais que a gente fale muito aqui sobre a maternidade, a gente sabe que a maternidade também é muito compulsória, né? E apesar de várias mulheres não serem mães, elas também já sofrem com essa sobrecarga. Você percebe isso mais acentuado depois da maternidade ou é uma queixa geral das mulheres? É uma queixa geral. A sobrecarga, ela vem muito do que eu vou até usar a Valesca aqui, porque eu acho que é alguém que escreve muito bem sobre isso. Ela tem uma pesquisa sobre socialização feminina e masculina, né? Como em sociedades sexistas, como a nossa, a gente tem caminhos específicos de subjetivação para homens e mulheres. Então, quanto mais sexista é uma sociedade, mais específicos são os caminhos do que é entendido como ser mulher e o que é entendido como ser homem. E os caminhos de subjetivação das mulheres, eles são perpassados por dois dispositivos, o amoroso e o materno. O amoroso tem a ver com como as mulheres vão se entendendo enquanto gente a partir da escolha masculina, né? Então, ela fala muito como a relação das mulheres com elas mesmas, ela vai sendo mediada pelo olhar e pela escolha masculina. E o dispositivo materno, que eu acho que é o que interessa mais a gente para falar sobre sobrecarga, é como as mulheres vão sendo colocadas nesse lugar de cuidado como um instinto feminino, né? Isso é uma construção social. A maternidade, como a gente conhece hoje, compulsória, né? Exatamente, compulsória. Ela é uma construção social aí a partir do século XVIII, mais ou menos. Então, a maternidade até o século XVII, ela não era associada, até esse maternar não existia, né? A procriação, ela não estava atrelada ao cuidar como é hoje. Então, as mulheres, assim, elas tinham crianças e as amas de leite cuidavam das crianças até os 4, 5 anos. Tem uma prática que ela descreve no livro dela que eu fiquei chocada quando descobri, que as crianças eram enfaixadas. Vocês já ouviram falar disso? Não. Sim. Até hoje ainda existe aqueles negócios de deixar os meninos amarrados. Exatamente. Amiga, Eu conheço. eu ganhei um. Nunca tive coragem de pôr Eu embalei os meninos já, gente. Eu tive o Lugero há 10 anos atrás, eu precisei. O Samuel fazia isso pra só dormir, você acredita? Ele Mas colocava ela no funcionava. poeiro e ela só dormia depois de ficar assim. Funcionava. Eu não conseguia. O Samuel também sempre Tipo foi assim, sucesso. eles ficavam tão
imóveis, enfim. A prática, ela vinha porque não tinha porta nas casas, né? Então, era perigoso deixar a criança solta dentro de casa e entrar algum bicho e morder, enfim, acontecer alguma coisa. E as mulheres no campo, elas tinham outras atividades que elas precisavam exercer. Então, elas participavam da plantação, né? Elas cuidavam dos animais, tinha coisa fora da casa para elas realizarem, né? E aí, enfaixavam as crianças e penduravam ela num prego. E elas ficavam penduradas nesse prego a maior parte do dia para não ter perigo de nenhum animal chegar até elas. Até qual idade? Tipo... Quando eram bebês, né? Assim. Exatamente. Mas é bom para entender a passagem, porque até esse momento não tem um olhar para a infância que a gente começa até a partir do século XVIII, que é como um período, né? Isso, que é um período específico do desenvolvimento. A criança era entendida como um mini adulto. Então, assim, as famílias tinham vários filhos, porque eles eram mais um braço para trabalhar no campo. E aí, quando a gente... Né? Exatamente. Quando a gente começa a passagem para o capitalismo, no final do século XVII, início do século XVIII, a gente, acompanhando a mudança de sistema, a gente também tem mudanças culturais. Uma delas é a mudança de olhar para a infância, que começa a ver a infância como uma fase específica de desenvolvimento. Só que quando a gente começa a olhar para... Claro que isso é bom, né? A gente olhar para a infância... O capitalismo foi bom? Claro que é uma mudança cultural boa, só que ela traz consequências. Então, se a gente vai olhar para essa criança como um ser singular, que tem necessidades específicas, a gente vai precisar de alguém para cuidar dessa criança que vai ser desenfaixada e que vai estar dentro de casa. E esse alguém seriam as mulheres. Só que as mulheres, até então, elas tinham outros interesses. Elas podiam exercer outras atividades. A vida não parava depois que tinha filho, que tinha exatamente. Então, elas não vão aceitar escalada, né? A gente tem uma ilusão, que eu falo muito, que é como a gente perde o fio histórico, a gente tem uma ilusão de que as mulheres vão passando por uma série de opressões como se nada tivesse acontecendo. Como se fosse tudo muito tranquilo. Foi aí que entrou as bruxas. Não, isso antes, né? As bruxas vêm muito de um controle da sexualidade feminina, ainda antes do sistema capitalista. Entendi. Né? E aí, quando a gente tem essa passagem e as mulheres precisam começar a ficar dentro de casa, a criança também começa a ser vista como mais uma boca para ser alimentada, né? E aí tem uma queda drástica de natalidade no século XVIII, antes da pílula anticoncepcional. Só que o sistema capitalista precisa de mão de obra para rodar. A mais-valia. Exatamente. Então, a gente precisa de um incentivo, a gente precisa de uma coação para que essas famílias continuem tendo filhos. Esse é o momento em que a procriação e o cuidar começam a ser atrelados. Então, começa a ter um borramento entre a noção de parir e de cuidar. E o ter filhos começa a dizer do valor da mulher. Então, dentro da igreja, por exemplo, a mulher que não podia ter filhos era tida como amaldiçoada, uma pessoa que tinha feito alguma coisa, tinha pacto com o demônio, tinha algum defeito. Socialmente também. Então, teve um trabalho tanto de... Não servia, né? De coação mesmo do Estado, de opressão do Estado e da igreja, e um trabalho de convencimento dessas mulheres para que elas começassem a ter desejos de ter filhos. Por isso que a gente fala de maternidade compulsória, porque a gente é levado ao desejo de ter filhos, né? Porque a gente é mais valorizado desse lugar. Nesses últimos episódios, eu até tinha comentado que isso vem desde a nossa criação, né? As nossas mães foram criadas para serem esposas, para serem mães, não para serem mulheres funcionais na sociedade, terem carreiras. E isso... Eu, pelo menos, que sou de uma cidade pequena, de Araguari. Adoro Araguari. Eu sou de patrocínio, gente. Mas, assim, por ser uma cidade coronelista, a minha mãe foi ensinada assim. E ela me ensinou assim, mesmo que sem querer, entendeu? Eu com certeza fui incentivada a fazer faculdade, tanto que fiz a faculdade até o 7º período. Mas eu vejo isso nas raízes e nas atitudes da criação que aconteceu e às vezes até hoje, assim. Agora com a minha filha e eu tendo ela por perto. Então, foda mesmo. A gente é como se o caminho fosse natural, né? Em algum momento a gente vai ter filhos. Eu, por exemplo, quando eu falo que eu não quero ter filhos, as pessoas sempre me respondem assim... Não, mas agora você não quer ter filho. Em algum momento você vai querer ter filho. Congele seus olhos. Exatamente. Já de médicos, inclusive, né? Não é só no social, não. Então, assim, em algum momento você vai cair na real que o seu papel não é esse, e aí você vai decidir ter filho. Você só vai ser feliz de verdade se você for mãe. Tem uma pesquisa... As pessoas têm essas coisas, né? Precisa deixar
rastros na terra dela, não sei lá. Do sangue. Porque qual que é o sentido Sobre de ter filho além disso? Tem uma pesquisa de 2014, se eu não me engano, que mostra que 70% das pessoas acham que uma mulher só vai ser feliz depois de ter filho e 60% das pessoas acham que o maior sonho de uma mulher é se casar. 2014, gente. 2014. Tá ali. É bem recente. Estamos mal representados. Vamos fazer a pesquisa novamente. Mas essa questão da socialização, assim, eu vivi muito isso, principalmente por eu vir de uma família muito conservadora. Meus pais são evangélicos, então, desde sempre, eu via dessa forma, né? O homem é a cabeça da família, a mulher é a coroa, a mulher que dá o tom para casa, né? Você precisa ter sabedoria, você precisa sempre, né, ditar. A mulher que dita ali, se tá tudo bem. A mulher sabe edificar. Tô buscando a sabedoria. Mas a sabedoria, pra mim, eu encontro aqui. No conhecimento, gente, pelo amor de Deus. A sabedoria é mais uma questão de lidar, pra mim, com os nossos próprios sentimentos e evoluir quanto pessoa, sabe? Não a mulher sábia de, por exemplo, se você está estressada e desestabilizada, toda a sua casa vai virar um caos, porque ninguém mais vai ficar bem e tal. E isso é muito assim, várias vezes, quando eu tava grávida e ficava triste, alguém falava assim, não fica assim não, vai passar pro bebê. Ou se não agora, hoje em dia mesmo, quando eu tô muito estressada, não, se você ficar estressada, ela vai sentir. Alguém fala isso pro seu marido? Exatamente. Ninguém Essa cobrança nem existe, na verdade. Porque quando né? é pro marido que eles vão falar, é pra você. E fala assim, você precisa acalmar o seu marido. Você precisa acalmar o seu marido. Você precisa ensinar. É como se fosse um papel, por isso que eu te perguntei. Eu acredito que muitas mulheres casadas, que não têm filhos, acabam maternando também. Sim, porque esse lugar, como ele é construído socialmente, pra gente borrar aí a capacidade de procriar com o cuidar, é independente de você ter filhos. As mulheres são demandadas desse lugar desde crianças, né? As meninas, se você for parar pra pensar, o que é entendido? Você tem filho homem e mulher, né? A sua menina é pequenininha ainda. Os meninos, quando a gente pensa, o que é um menino normal, né? Ele tá brincando, colocando terror, colocando fogo na casa, quebrando tudo, fazendo os brinquedos dele, enfiando o braço na cabeça, enfim. Isso é ok, é uma criança normal. Uma boa menina, não. Ela é meiga, ela é comportada, ela é doce, ela é obediente, ela coloca as necessidades do outro em primeiro lugar. Então, quando a gente tem meninos e meninas brincando juntos, é muito comum quando um menino faz algo contra a menina, a gente recorrer a conversar com ela para ela conseguir manejar o conflito que aconteceu desde criança. Esse lugar, ele é ensinado pra gente desde muito pequeno. Por isso que falam, né? Por que isso as que só a gente mulheres é racional, amadurecem. Fala que as mulheres é só a gente amadurecem raciocina desde primeiro. pequena. Nossa Senhora. Mas é porque a gente é demandada desse lugar, não é? E aí eu fico me questionando, eu tenho 3 filhos, a Solita é a minha mais nova. E quando eu engravidei as 2 primeiras vezes, eu tinha muito medo de ser mulher. Porque justamente por saber quanto nós sofremos em sociedade. Quando eu tive os 2 meninos e depois engravidei dela, eu já estava mais tranquila. E ela nascer me floresceu uma coisa de olhar para isso. Me fez questionar o que será que realmente é do masculino e o que é do feminino. E o que foi plantado em nós, sabe? Então, eu fiquei tentando observar, assim, as diferenças desde quando eles nasceram, para ver se realmente tem alguma. Porque isso ficava me questionando muito. E aí, hoje, eu consigo ver que realmente algumas coisas são diferentes. Mas a maior parte é bem parecida. Então, assim, as meninas são socializadas de um jeito que elas crescem, igual teve aquele estudo, né, que colocaram crianças, homens, meninos, né, numa casa, eles ficaram durante um tempo, você viu isso? Não vi. Eles meio que confinaram umas crianças do sexo masculino e umas do sexo feminino, e aí ficaram, sei lá, durante uma semana. Lógico que todo mundo observando e tudo foi mais. Mês. Foi um mês? Acho que foi um mês, aí a casa dos meninos foi destruída, né?
Foi totalmente destruída. Totalmente destruída. Eles não conseguiam. Eles tinham mantimento. Não tinha rotina de sono, não tinha nada dos meninos bem. E das meninas, tipo, fluiu como se fosse uma casa normal. Quantos anos as crianças tinham? Uns 12 anos. 13, então já tinha tido um processo de socialização bem forte ali. 12 anos já é pré-adolescente. E aí a gente fica observando assim, e a gente vê, muitas pessoas falam, né, veem isso, esse estudo e falam assim, vai lá pra você ver. Mulher... É o instinto. o Mas instinto. já é, igual você falou, ela já foi socializada pra isso. Claro. 10 anos mais. Na hora que vocês começaram a falar, achei que era criança pequena mesmo. Não, mas não. 12 anos a gente enxerga meninas como mulheres e meninos como moleques. Exatamente. Porque mulher de 30 anos a gente acha que é menina, e a gente de 12. Exatamente. Então, eu tô muito puta com isso. Ai, ela é só um moleque. Ai, sabe? Releva. Sim, os meninos não são demandados desse lugar de autonomia com o cuidado de si e o cuidado do outro. E aí a gente tem a pachorra de falar que mulher que é dependente de homem. Exatamente. Dependente emocional. Não, mas sinceramente, quem tem a pachorra de falar isso é só homem, né? Fala sério. Nem sempre, né? Pior é isso. Eu acho que muitas vezes eu já cheguei... Quem é as loucas? Eu já cheguei com a queixa falando assim, eu sou muito dependente emocional do meu marido. E depois eu percebi que não. Tipo assim, eu não... Eu Amiga, percebi... é só você parar e pensar. O que você, no seu dia a dia, você consegue fazer sem ele? Tudo. Então, tipo assim... a gente não depende de nada deles. A gente tá com eles porque a gente ama eles. Amo. A gente ama vocês. Te amo, não fica brava. Mas enfim, quando a gente tava falando sobre filhos, eu tenho Sol a Sol, né? Mas o que eu percebi, eu quis reparar exatamente isso que você falou. Principalmente porque também a gente tá vivendo nessa nova era de transexualidade. E eu não queria que fosse nada compulsório com ela. Então, desde quando eu tava grávida, eu sempre fui na parte de homens, comprei roupa pra ela unissex, né? Mas na loja que eu fui tinha a parte feminina e a masculina, então comprei muita coisa na parte masculina. Ela nasceu, eu não furei a orelha dela até hoje. Ela não tem a orelha furada até hoje, com 1 ano e 4 meses. E eu vou esperar ela falar. Hoje, ela já pega no meu brinco. Eu falo, você quer colocar na sua orelha? Ela faz assim. Mas, tipo assim, eu percebi que desde que ela é bebê, recém-nascida, as pessoas ficavam, ele, não sei o que é ele. E quando eu falava, não, é ela, é a Sol. Aí eu falava assim, ué, mas por que ela não tem orelha furada? Por que você não fura? Ah, por que ela não tá com um lacinho? Por que ela, sabe, pra identificar que ela não... Por que ela tem que estar de lacinho pra ser menina, sabe? Por que ela tem que estar com a orelha furada? E se ela nem fala, se ela nem entende, se ela nem ia poder falar pra mim, mãe, esse negócio tá me incomodando. Então, sabe... Sei lá, é uma coisa muito louca e compulsória o tempo todo. Essa é a violência de gênero, né? Eu acho interessante a forma como as pessoas colocam violência de gênero, porque não é de gênero, é através do gênero. A gente tem, você estava me contando que você vai observando nos seus filhos, né? A gente tem diferenças sexuais, então a gente tem diferenças da biologia e da fisiologia entre homens e mulheres. E entre homens e entre mulheres também existem diferenças biológicas e fisiológicas, né? E são dados biológicos e fisiológicos. O gênero, ele é uma construção social e cultural em cima dessas diferenças, né? Então, todo mundo é violentado pelo gênero, porque ele é uma construção artificial que vai colocando pra gente como se fosse algo natural. Que é isso, uma criança pequena que não tem um brinco na orelha, parece que ela não é mulher direito já desde de bebê, porque precisa de ter uma marca da diferença. E comigo aconteceu o contrário, porque o Lugero, tanto o Lugero quanto o Luigi... Quando começou a crescer o cabelinho deles, eu quis deixar crescer, porque eu achava lindo, era cacheadinho. E o Lugero, quando o cabelo dele começou a crescer e as pessoas começaram a confundir, um dia ele simplesmente chegou lá em casa e minha sogra levou ele para cortar o cabelo e deixou ele assim, porque ela se sentiu muito incomodada. E as pessoas realmente se sentem muito incomodadas, principalmente quando é homem e chama de menina. Nossa, que vazio. Então, por exemplo, o Luigi já, né, o meu filho, ele, como o pai dele é homossexual e tal, eu não tive esse problema. E o cabelo dele cresceu até, tipo assim, no ombro, até ele fazer uns 3 anos e ele pedir, quero cortar.
Mas a gente sofreu muito com isso dentro da nossa família mesmo. Tipo assim, as pessoas falando, não, eu corto o cabelo das meninas. E era uma coisa assim, que a gente gostava, o menino gostava e era lindo o cabelo dele. Até ele virou e falou, quero cortar. Não sei se de tanto povo falar. Que pode ter sido que pode também, ter sido né? também. Ou sei lá, mas ele também via o irmão dele com cabelo curto e aí queria copiar. Então tem tudo disso um pouco, né? Mas é isso, às vezes a gente não consegue controlar essas coisas externas e é muito impotente isso, é uma sensação muito ruim de... Nossa, eu acho extremamente invasivo e eu odeio todo mundo que vem me cobrar qualquer coisa sobre a minha filha. Só pra deixar claro, porque eu vou furar a orelha dela na hora que ela me pedir, eu vou fazer a hora que ela me pedir. Ela, pra mim, é um ser humano, e mesmo que ela tenha 1 ano e 4 meses, ela tem autonomia, sim, pra fazer o que ela quer. E eu vou respeitar ela como um ser humano, e eu acho que todo mundo devia tratar todas as crianças dessa forma, não só as crianças, né? A autonomia sobre o próprio corpo, né? Quando você vai dizendo, eu não sei se ele faz isso porque falam muito ou porque realmente ele quer, essa é a eficácia da socialização, né? Como a gente tem algo que é muito repetitivo e muito sutil, porque não é só uma violência ali de, não, tem que cortar o cabelo, mas de, eu vou me moldando a partir dos meninos que estão ao redor e todo mundo se veste, se comporta de uma determinada forma. Existem os meninos que são mais valorizados desse lugar de menino e as meninas também que são mais valorizadas desse lugar de menina. Na hora que você falou, menino fica mais incomodado quando é confundida com menina. Mulher tá lascada mesmo, né? Porque a gente não é ser humano completo, não. É um horror comparar. Total. A hierarquia já tá dada desde a infância. Ser confundida com mulher é a pior coisa que existe. Nossa. A gente já não sabe mais o que é escolha, como é a maternidade, por exemplo. Por isso, compulsório. Não dá pra saber até que ponto é escolha. Mesmo quem fala, eu realmente queria ter filhos. Queria, mas ser ensinada a isso desde pequena. Essa dualidade aí que me matou um pouco quando eu descobri que eu tava grávida. Porque eu ficava, eu quero ter o filho porque eu quero ter o filho ou porque eu fui programada pra querer ter o filho, sabe? Nossa, mas eu amo muito minha filha. Não existe resposta pra essa pergunta, Não tem jeito de saber. Não, mas com certeza a gente foi influenciado 100%, Sim. Porque, né? No meu caso, não foi uma escolha, nenhuma das vezes. Na verdade, nunca é, né? Mas no meu caso, não foi, porque quando eu engravidei eu tinha 16 anos e não se conversava sobre aborto, não tinha, até hoje não tem, mas antigamente era muito mais difícil o acesso. Então, o primeiro, eu acredito que talvez se eu quisesse abortar e pudesse, eu teria abortado. Agora, depois que eu tive, aí que eu engravidei as 2 outras vezes, aí eu fiz a escolha. Eu realmente não quero abortar e eu tô de boa hoje em dia com a maternidade em si. Mas, estando nesse lugar da maternidade, por já ter me frustrado muito e colocado a culpa na maternidade em si, porque no começo eu ficava assim, ai, nossa, que bosta essa vida, eu simplesmente não posso fazer mais nada, odeio ser mãe. E por um tempo eu até me afastei do meu filho. Então isso me causou vários traumas, várias coisas assim. E depois eu fui perceber que o meu ódio não é contra a maternidade, porque a maternidade é linda, tão linda que eu quis ter outros filhos. O problema é o patriarcado, é o capitalismo, é tudo isso, porque... Existe uma Sociedade, separação entre a sempre, criança e maternidade também, né? Eu acho que isso eu vejo muito na clínica, quando eu tô atendendo tanto as mães, quanto às vezes traumas e questões que as pacientes têm com as próprias mães, e não no lugar dela sendo mãe. Uma coisa é a gente detestar a maternidade, outra coisa é a gente detestar o filho, né? Então, é possível a gente amar o filho e ainda assim odiar a maternidade, odiar o molde como essa maternidade é ensinado pra gente. Isso é um tabu na sociedade, Exatamente. Né? Detestar as consequências que a maternidade dentro do patriarcado trazem pras mulheres e como ela é opressiva mesmo, como ela é exaustiva. Então, a gente pode odiar a maternidade. Isso não quer dizer que a gente odeia os filhos. Exatamente, gente. Exatamente.
Isso vai ser um corte. Porque as pessoas precisam entender que não é porque a gente tá cansada da função que a gente tá cansada dos nossos filhos. Eles não conseguem fazer Eles nasceram separação dentro da gente, entendeu? Sabe? Né? Mas quando eu falo isso, é exatamente porque, pensando assim, nesses moldes, a maternidade mesmo, se for para tirar tudo isso, a socialização que ela tem, para mim, lógico que algumas mulheres podem não gostar, mas eu acredito que a maternidade me trouxe várias coisas boas também, sabe? E eu queria fazer as pazes com a maternidade, porque o defeito não tá ali nela, entendeu? Se você quer ser mãe, seja. É lindo ser mãe, entendeu? Mas se você não quiser, não seja também. Eu queria poder ter essa escolha, eu queria que as pessoas pudessem ter essa escolha e que fosse belo, bonito, que não fosse uma coisa tão, sabe, triste de se viver. É porque a maternidade, do jeito que ela é hoje, ela não é bela e bonita. Não. Nem um pouco. É triste. Sim. É triste. Você depara ela é violenta. com uma realidade. É violenta, é isso. E por isso que eu comecei a estudar nesse ponto de tentar entender aonde está qual que é o problema ali. Porque qual que é meu problema com a maternidade? A sobrecarga, a falta de oportunidade no mercado de trabalho, tudo que cai sobre a gente, tanto física quanto mentalmente. Então, isso são coisas que eu acho que deviam ser mudadas em sociedade, entendeu? A sociedade deveria acolher mais as crianças, acolher mais as mães, em espaços públicos, em empregos também. Mas isso não acontece. O que acontece é que quando a gente vira mãe, por mais que a pessoa se programe, romantize tudo e ache que vai ser perfeito, mil maravilhas, nunca é. E aí ela fica, tipo, super frustrada. E eu queria que essas mães que querem ser mães pudessem viver, assim, pudessem dividir. É difícil, mas é 50-50. Ou nem 50-50, tem uma rede ali, igual você falou, antigamente eram várias mulheres que cuidavam entre si, amamentavam filhos uns das outras. A socialização, o patriarcado, ele vai construindo uma narrativa que fomenta uma realidade concreta. E dentro dessa realidade concreta, não tem essa possibilidade dessa maternidade que você quer. Ela não existe, é uma impossibilidade mesmo. A maternidade, como a gente conhece hoje... A gente tem que mudar o sistema. Exato. Ela é criada para justificar por que as mulheres devem ficar dentro do ambiente privado e os homens no ambiente público, e o ambiente público pressupondo igualdade entre as partes, e o privado pressupondo a submissão da mulher, para que a mulher consiga dar conta de atividades não remuneradas que possibilitam os homens ir para o mercado de trabalho. Isso é um trabalho de socialização que precisa ser feito. Nossa, me baguncei todo. Relaxa, Tudo bem, tudo bem. Volta. Esse é um trabalho. Trabalho de socialização. Isso. A separação desses dois ambientes e a submissão da mulher, ela é necessária para que os homens consigam sair para perseguir suas carreiras e seus objetivos profissionais, né? Então, ela é construída para isso. Essa maternidade que a gente conhece hoje, ela é construída para isso. Essa é a função dela. Por isso que não tem como pensar num remodelar. Vamos dividir as atividades, por exemplo. Vamos dividir 50%, 50-50. Mesmo num casal muito saudável e que de fato consiga dividir, existem responsabilidades que vão recair sobre a mulher porque não dizem do ambiente privado, vai vir do social. Vai vir, por exemplo, da escola que vai cair mais em cima da mãe do que do pai. Vai vir dos avós que vão cobrar dessa mulher certas coisas e não vão cobrar do pai. Da própria sociedade. Do parquinho. Tipo, você tá no parquinho e o marido que vai lá com as crianças é tido como o pai do ano. Exatamente. A mãe não faz mais que obrigação. E se você estiver resolvendo algo no telefone, você é negligente, porque a criança tá lá brincando. Não, entendeu? outro dia eu saí com uma amiga mãe e ela viu um pai com uma criança, assim, dando colo pra ela. E ela tava assim, olhando pro cara. Aí eu fiquei, tipo assim, amiga,
importa. Aí ela falou assim, nossa, mas olha isso, que lindo, era tudo que eu queria. Eu falei assim, você tá vendo a mãe? E aí a mãe tava sentada com a outra criança mais velha, puxando ela tentando comer, e sei lá o quê, pipi, papó. E o homem lá, tipo assim, desfilando, com o baby dormindo no colo e tal. Aí eu fiquei com um ódio. Mas assim, é muito isso. E quando eu saía também, por exemplo, quando eu tinha o Luigi, eu saía muito e deixava ele com o pai. Aí as primeiras vezes que eu comecei a sair depois que eu tive ele, o povo me perguntava sempre, cadê o Luigi? Cadê o Luigi? Cadê o Luigi? E eu não aguentava, porque eu já estava fazendo um trabalho na minha cabeça de não me sentir culpada ou de não tentar ficar pensando muito nele para não ficar aquela coisa. E toda hora alguém me perguntava. Eu lembro que teve uma vez no carnaval que 5 pessoas me perguntaram, eu fui contando. Na sexta, eu virei e falei assim, cadê? Meu Deus do céu, o Luigi! Eu já tava meio bêbada. Aí eu falei assim, meu Deus, eu perdi. Tipo assim. Aí foi isso, sabe? Ninguém mais me perguntou naquela noite. Eu acho que fez uma cena. Ufa, né? Ufa. Mulher não tem direito de ser gente, né? Não, é impressionante. Mas depois que vira gente, mãe. Nossa Senhora. a gente tem direito de ser cuidadora e de ser trampolim, de ser amparo pro outro, mas a gente não tem direito de ser gente e sujeito da própria vida. E esse lugar, ele é sempre negado para as mulheres. É muito triste, porque eu compartilhei também esses dias no meu Instagram, contando a minha história do meu filho, que não mora comigo, mora com o pai. E foi tudo também, nossa, várias questões que hoje eu consigo ver, mas que até 2 anos atrás eu me enxergava como a vilã de todo o processo, que tinha largado a família para ir curtir a vida. Mas, na verdade, o que aconteceu é que eu comecei a namorar com 14 anos, engravidei com 16, parei com 17, casei com 19, divorciei com 19, tive uma depressão pós-parto, saí de casa, assim, na loucura, peguei trauma da maternidade, do casamento, de homem, de tudo, e fui descontando isso na vida. Então, é muito fácil ver essa mulher como a louca, a vadia, a vagabunda, sei lá o quê. E o pai é um santo. É porque é muito fácil enlouquecer uma pessoa para depois deslegitimar tudo que ela faz, chamando ela de louca, né? Esse é o processo que a gente vê acontecendo nos relacionamentos. O pai tinha 19 anos quando a gente começou a namorar. Ou seja, era uma coisa pior ainda. Que Quantos anos você tinha? Eu tinha 14. E na época, já tinha aquilo, né? Não, você é muito madura para sua idade. Então, eu achava que... Eu sempre fui muito madura para minha idade, realmente. Porque a gente é socializada dessa forma. Hoje Mas a minha quando luta eu é vejo... essa. Mas quando eu vejo, amiga, tem algumas coisas que é maturidade, assim, de menina, de cuidado, de sei lá o quê, sei lá o quê. Agora, a coisa que a gente adquire com a vida, não tem como uma cabeça não estar formada aos 14 anos de idade. Não, tanto que existe lei pra isso, né? Isso é cultura da pedofilia Pedofilia, isso é pedofilia. Exatamente. Tem nome e sobrenome, pedofilia. E foram vários traumas, sabe? Que eu sofri, porque realmente... E ainda dentro de uma família muito conservadora. Eu casei meio que assim... Eu falei que eu queria casar, mas na verdade eu não queria. Então, assim, foi uma coisa assim, eu queria sair daquele ambiente, eu queria respirar, eu queria poder me conhecer, sabe? Eu não tive isso em momento nenhum. Sempre minha socialização foi muito assim. E hoje só que eu vejo isso. Depois eu comecei a fazer terapia, entendeu? Porque antes eu me odiava. Sabe, eu me olhava no espelho e eu falava assim, nossa, eu sou a pior, assim, do mundo, porque eu larguei meu filho. E eu nem larguei ele, entendeu? Nem larguei. Foi só assim, entreguei a guarda pro pai, eu ainda convivia com ele. Só agora que o nosso convívio diminuiu, porque eu mudei de cidade. Mas é isso, enfim. Só para contextualizar como é a questão mesmo da socialização mesmo, e como foi comigo, eu acho interessante compartilhar também. Porque isso acontece com muitas meninas. Sim. Muitas acham que são maduras o suficientes quando não são, assim. Quando a cabeça delas não está preparada, o corpo delas Nada tá preparado. E quando eu falei que isso era uma luta minha, é que eu falo que hoje, como mãe da Sol, eu luto para ela ter essa autonomia. Eu nem acho que eu vou conseguir ter em algum dia, não. Eu nem sei se ela
vai ter também, mas a minha luta hoje é pra ela ter autonomia sobre o corpo dela, pra ela ter autonomia sobre as decisões dela como uma mulher. E quando você falou que tinha medo de ter uma filha mulher, eu era o contrário. Eu tinha medo de ter um homem, porque eu não sei, como que eu ia saber lavar um pinto? É bem mais fácil. É bem mais fácil do que lavar uma... Amiga, mas eu tive Bem um mais. gay panic. Te garanto. Um gay panic ali, quando eu pensei que seria homem. Mas aí, na hora que foi que eu vi que era menina, eu só fiz assim... Ai, ufa, você é a minha melhor amiga, minha aliada, Amém. minha parceira. Filha, te amo. A questão da idade, né, eu acho que vai muito também do próprio cognitivo, assim, o pré-frontal, que é a região cerebral que a gente, a razão, né, o povo fala que é a região do cérebro da razão, é onde a gente amadurece para tomar decisões, onde a gente consegue fazer análise de risco, a gente consegue fazer análise de cenário mesmo para fazer escolhas. A gente só termina de desenvolver ele por volta dos 25 anos. Pensa uma menina de 14 anos, você não tinha condição, você não tinha recurso cognitivo e repertório para tomar certas decisões. Então, quando você sai, você acaba saindo de um cenário que é violento, independente de como era a relação com o pai, o cenário em si, de como se deu ali. Isso é muito... Foi pra mim esse processo de ver isso em terapia, depois que eu comecei a fazer... Pegar uma psicóloga feminista foi, assim, tudo de bom pra mim, porque, nossa, eu precisava dessa visão, entendeu? E era uma coisa que eu sofria mesmo em consultas psiquiátricas. Por exemplo, eu fui num psiquiatra uma vez que eu cheguei e ele já foi falando assim, por que você tem esse tanto de FII? Vai parar quando você... fizer 20. Te deu um diagnóstico de borderline, bipolar? Nunca apareceu, não? Deu um diagnóstico, assim, de podre. Na verdade, ele nem quis entender direito a minha história. Mas ter uma psicóloga que realmente tinha essa visão foi divisor de águas e é isso que eu, assim, indico para todas as minhas amigas, porque... eu me sentia muito mal comigo. E hoje, vendo que eu realmente não tinha os recursos, né, cognitivos mesmo, para conseguir fazer... E também você, como você mesma disse, você estava numa família conservadora. Você foi construída para você pensar que aquilo ali era normal, entendeu? Mas não é normal. A gente é compulsoriamente... instigada a ser madura, igual você falou, mas... Eu tô trazendo esses relatos aqui, não querendo transformar isso numa sessão de terapia, mas assim, eu gosto de trazer de expor essas coisas, porque normalmente não são coisas que são muito faladas por quem vive, e quem vive gosta muito de ter alguém que passou por isso e escutar, e às vezes não sabe identificar o que está vivendo, e escutar faz muito bem. Por isso que eu gosto de trazer, às vezes, as minhas experiências também, porque a minha terapia eu tô fazendo, tá, gente? Tá em dia. Tá em dia, mas assim, os surtos vêm, vão, mas estamos na construção, né? Desconstrução. Eu lembro de uma professora durante a faculdade, que ela trabalhava em acolhimento de adolescentes, às vezes, que engravidavam, né, ali de pré-adolescentes, crianças, inclusive, de 12, 13 anos. E aí, ela falava como muitas vezes, a maioria das vezes, não era nem muitas vezes, a maioria das vezes, quando aquilo era colocado como um abuso, as meninas tomavam um susto. Porque elas vinham sendo... Primeiro, quando elas... Então, menina de 12, 13 anos se relacionando com um cara de 20, 25, era tido como normal. Dentro do seio da família, dentro da igreja, dentro do meio social, não era só dentro da família. Quando a menina engravidava, ela era responsabilizada pela gravidez, e não o cara pelo abuso que ele comete. Então, assim, elas tomavam um susto de começar a olhar para aquilo de uma outra forma, sabe? Eu brinquei com a questão do diagnóstico de borderline e bipolaridade, porque isso tem sido uma constante, viu, no atendimento de mulheres. Sempre que as mulheres começam a fugir daquilo que é imposto socialmente para o papel delas, esses diagnósticos têm aparecido. Eu tenho visto muito tem isso bipolaridade. Nós duas somos diagnosticadas com bipolaridade. E até uma questão que a minha psicóloga trouxe. Ela fala assim, né, que
muita coisa é simplesmente reação a abuso. É. O que eu venho conversando, depois vocês veem o que vocês querem disso pra colocar ou não. Mas o que eu venho conversando muito com as pacientes é que a gente precisa fazer uma análise muito sensível, muito delicada ali do caso pra gente entender. Porque, claro, não tô dizendo que não existe o diagnóstico, mas o que eu tenho visto, e isso tem pesquisa, não tenho visto só na minha clínica, não, tem pesquisas mostrando isso. Como o diagnóstico vai aparecendo num silenciamento. É uma cultura psiquiátrica e psicológica mesmo de silenciamento das dores femininas. De medicá-las, pra deixar elas calminhas. Eu comecei a tomar estabilizador de humor agora. Isso. Então, a gente tem ali um cenário que é enlouquecedor. A gente tá num cenário que as mulheres estão sofrendo violência. Então, elas estão com efeito psicológico do abuso. Essa é uma separação que eu faço com as pacientes. O que é disso aqui que você tá passando? Que é efeito psicológico de abuso. Então, tá com raiva, tá com muita raiva. Tá com raiva deslocada, porque não pode ter raiva na situação de abuso, porque senão se coloca em risco. Tá tendo clivagem, porque pra gente conseguir sobreviver psicologicamente em situação de abuso, a gente cliva mesmo. Então, existe a pessoa boa e existe a pessoa... É como se existissem duas pessoas dentro da mesma pessoa, pra gente conseguir se relacionar com ela. Isso é sintoma de abuso, mas isso também é sintoma de borderline e bipolaridade. E aí, o que os psiquiatras estão fazendo? Vão direto pro diagnóstico. Isso aí é uma coisa a se pensar, porque realmente a indústria farmacêutica, né? Mais uma vez. A indústria farmacêutica também, mas a gente se cala muito, né? Você falando isso sobre essa questão aí dos medicamentos também, eu fico pensando assim, todas as vezes que eu tenho isso, quando eu começo a sentir uma emoção muito exagerada, mesmo quando seja em relação aos meninos ou qualquer outra coisa, a primeira coisa que eu faço é tomar uma prazolam. É a primeira. Antes de sentir, sabe, respirar, eu já tomo um calmante porque eu sei que... Sabe? Eu preciso ficar calminha. Por quê? Então, que loucura. Exatamente. Como assim? Não achei positivo. Não, sério? Gente, amiga, mas eu tenho muitos momentos de quase surto. Eu tenho 3 filhos. Não, sim, mas tipo assim... Mas não é porque você é surtada. Mas não pode ser 3 filhos. Mas amiga, também não pode ser também... Não, tive um momento... Não é assim também. Não, amiga, não é assim também. Mas eu tô falando assim, quando realmente chega nos momentos que... Às vezes são apenas emoções vindo. Eu até comecei a identificar isso ultimamente e tenho tentado me controlar. Comecei a fazer yoga, que é uma coisa que também me ajuda muito. Ótimo. Então, isso tem me ajudado a diminuir a tarja preta. Mas é uma coisa que é automático pra mim. Tipo assim, pontual. Igual o meu, eu sou epilética, né? Mas aí eu tomo 6 comprimidos de manhã, 7 comprimidos à noite. Só, não é tipo igual você falou, eu tô no momento, às vezes se eu tenho uma tremedeira, alguma coisa que eu sei que é da epilepsia, eu não posso fazer nada, não é o momento de tomar um remédio, entendeu? Eu achava que você também era assim. Eu tomo o remédio controlado, o estabilizador de humor, que eu tomo todos os dias, mas eu tenho também o prazolam, que é um ansiolítico, que eu também tomo todos os dias, 0,5 só dele, pra dar aquela acalmada antes de dormir. Mas ele também é um ansiolítico tipo Rivotril, entendeu? Que você toma na hora da crise para diminuir. Só que o que é crise? Isso, na verdade, é o que mais me preocupa. Mais do que o uso em si do remédio, é como a gente vai patologizando cenários que são coerentes com a realidade. Então, vou pintar um cenário. Você tá sozinha dentro de casa, seu marido brigou com você de manhã, porque ele estava irritado porque as crianças estavam fazendo barulho. Então, em vez de te ajudar, ele começou a brigar com você porque as crianças estavam fazendo barulho. Aí, você fica sozinha com 3 crianças colocando fogo dentro de casa. Então, tá cada um fazendo uma coisa. Você tá com a menina pequena que você precisa pegar. E aí, você se desestrutura emocionalmente. É coerente que num cenário desse você se desestruture emocionalmente. E aí, a gente começa a patologizar, né? Não, eu preciso estar calma. Até porque a calma, o não poder sentir emoções intensas, principalmente aquilo... Eu não gosto muito desse termo, mas a gente vai falando de afetos negativos, né? A raiva, a tristeza, medo, solidão, enfim, aquilo que é tido como negativo, eles não são permitidos para as mulheres, né? Quando as mulheres sentem raiva, por exemplo, isso fica na conta da histérica, da louca, da exagerada, da descontrolada, da bipolar, enfim.
Então, isso é patologização mesmo. A socialização, tanto feminina quanto masculina, isso, tá? É porque cada um vai ter por um caminho. A gente tem uma pedagogia afetiva. Quais são os afetos que são permitidos e quais afetos não são permitidos. E como a expressão deles é permitida ou não. Nossa, eu fico incrédula o quanto nós, mulheres, somos cobradas a sorrir. Eu nunca vi ninguém chegar no homem e falar, não, dá um sorrisinho aí. Gente, direto. Até meu marido, às vezes, ele chega em mim e fala, não, tem que ser um sorrisinho. Eu falo, eu sou obrigada a ficar rindo pra você? Você pagou o quê? A vitrine? Amor? Esses dias eu fiz isso com o Glauco, eu falei assim, amor, dá um sorrisinho aí. Não, porque amigo. realmente, filho, juro. Porque realmente... Não, mas foi de zoeira mesmo. Porque realmente é uma coisa que é só mulher que escuta. E a gente escuta muito. E eu ainda vim dessa fase... Eu já escuto que a Sol é séria. Ela tem 1 ano e 4 meses. Não, mas ela é uma menina muito séria. Exatamente. Tem que rir ela não sorri. Mas ela nem te conhece. Pra que ela tem que rir pra você? E o pior é que a Solita é super sorridente. E eu tô pagando tanta língua porque a Solita, ela é a menininha, entendeu? Ela ama, assim, ela vê os negócios, ela coloca a roupa, ela fica assim, ai, linda! Aí o povo fala com ela, ela já faz um charminho, assim, ela é toda charmosinha, toda, sei lá o que, desde quando a ela própria nasceu. Georgiana. Desde quando ela nasceu, e eu fico assim, gente, que ódio, eu aqui falando de feminismo, você, sei lá amiga. o quê. Aí tá lá nós duas vestidos de rosa. Mas ser feminista e vestir rosa tá tudo bem, não tem nada a ver. Eu só tô falando assim, que foi um conflito pra mim. Inclusive, eu queria fazer um adendo, que nós, mulheres, precisamos nos unir, porque é o patriarcado que faz com que a gente crie qualquer tipo de rivalidade. Eu sei que tem um instinto que às vezes não bate, mas isso aí é da personalidade, não é porque você não deu certo com uma mulher que, não, só tenho um amigo homem, porque eu só dou certo com homem. Gente, isso é uma construção do patriarcado em cima de você. Você está sendo dominada. Por favor, mulheres, vamos nos unir, vamos independente de qualquer coisa, sabe? Sei lá, não é que eu tô falando pra passar pano pra otária, mas, gente... Ai, nossa, isso... Depois que eu caí em mim com isso... Eu também. Porque eu já fui muito tóxica quando eu era mais nova, com muitas meninas, mas eu era uma menina, né? Depois que eu estudei, entendi, compreendi, caí em mim... Eu também, nossa, morro de vergonha. Eu também. E tem hora que eu até falo assim, gente, amigas, ó, eu amo todas vocês, sério. Todas. Mas isso não é o que eu tô falando? Sim. Como a gente vai sendo socializada na prateleira, né? Vocês leram o livro da Valesca? Vocês já entraram em contato com alguma coisa dela? Não sei se eu tô repetitiva aqui. Vocês conhecem ela? Não, eu sei quem que é, mas eu não li o livro. A Valesca ela é pesquisadora da UNB. Ela é psicóloga e pesquisadora da UNB. E ela fala bastante sobre processos de socialização, né? E aí ela vai falando no dispositivo amoroso, que é esse que eu comentei, que a gente vai se entendendo como gente mediada pelo olhar masculino. Ela faz a metáfora da prateleira do amor. Então ela fala assim, as mulheres elas se subjetivam numa prateleira, igual prateleira de supermercado. Então tem um lugar que vitrine, é bem, né? Isso, que é bem valorizado, tá na altura dos olhos. E tem aquele lugar que é difícil pegar o produto, né? Então, assim, a gente passa uma vida lutando para ter um bom lugar na prateleira. E quando a gente consegue um bom lugar na prateleira, a gente continua lutando para mantê-lo, né? E essa prateleira, ela é movida por um ideal estético, né? Então, jovem, magra, branca, do cabelo loiro, de preferência do olho azul, bem eurocentrado mesmo. E como a gente vai se subjetivando nesse lugar da escolha... A escolha, se a gente escolhe algo, a gente deixa de escolher um outro algo, né? Então, ela é sempre no efeito de comparação. As mulheres vão se entendendo como gente num efeito de comparação. Se eu tô bem localizada, a outra não pode estar bem localizada. Se a outra tá bem localizada, eu não estou bem localizada. Então, acaba sendo quase que um senso, não é um instinto, mas um senso de sobrevivência, de querer afirmar o seu valor, precisar... afirmar o desvalor da outra, né? Por daí a competitividade, então, daí a rivalidade essa feminina. Rivalidade, essa competitividade tão fomentada? Eu também, eu era dessas, que eu sempre entre os homens e a broderagem. Eu né? só tinha...
Eu só tinha amigos homens também. A maioria, eu tenho muito mais facilidade também de fazer amizade com homens e tudo mais, até pouco tempo atrás. E eu comecei a sentir muita falta disso, de amizades femininas, de mulheres, sabe? Mesmo assim, que vão entender aquilo que a gente passa. E só a gente pode se ajudar. Só a gente se entende. É uma coisa que eu também caí a ficha, que não adianta a gente ficar falando para quem não quer escutar, para quem não quer entender. Entendeu? Então, assim, quando a gente se une entre as mulheres, a gente entende a dor de cada uma, a gente tenta fazer o exercício da empatia, da compaixão e tudo mais, a gente deveria se unir, cara. A gente teria tanto mais força juntas. Porque os homens, não, assim, nada contra, eu até sou casada, né? Tenho amigos que são. Até tenho amigos que são. Ela acabou de falar que só dá certo com homem, né? Que ela tem mais facilidade de fazer amizade com homens. Não, isso até há pouco tempo atrás, porque é uma coisa que a gente é uma realmente construção socializada. Então, ultimamente que eu tenho feito mais amizades femininas, as minhas amizades femininas são mais recentes. Então, e isso tem me fortalecido muito como mulher. Muito mesmo. Então, por isso que eu acho que essa questão da rivalidade feminina nossa, eu acho que é onde quebra, assim, a gente, porque a gente não sabe aonde pisar também. E existem muitas aliadas do patriarcado também, que é outra, né? Aquelas que estão ali. Inclusive, tem aquela série, Handmaid's Tale, que eu até evito de ficar falando muito, porque eu sou muito fã, mas como eu nunca indiquei aqui no podcast, vai que alguém não assistiu, então assistam, cara. Handmaid's Tale. É sobre isso que a gente tá falando. Enquanto a gente fala dessa forma aqui, fica muito mais real. É como se fosse palpável a série. Porque é como se aquilo fosse desenhando mesmo a nossa estrutura que a gente vive. Mas na verdade até ela hoje. desenha, só que de forma brusca. E pelo menos eu entendi a série dessa forma. Que a gente é daquele jeito mesmo, só que a gente passa pano, entendeu? Paredeira. Sim. Porque na realidade, a realidade é daquela forma. Só que aquela forma ali tá escrachada, né? O extremo. Mas a gente vive aquilo ali, só que a gente não, na nossa bolha não tá palpável. Mas tem muita gente que tá no extremo e a gente não sabe. É, mas eu falo assim, que os conceitos são os mesmos. Sim, a estrutura é a mesma, né? Talvez é isso. Ela é um pouquinho mais escrachada, ela é um pouquinho mais evidente, até pela função da série mesmo, Ser né? isso, né? É, exatamente. Mas é uma denúncia concreta, né? De uma realidade concreta. Eu acho incrível essa coisa de a gente tem mais facilidade pra fazer amizade com homem, porque eu já fui essa pessoa que falava, é muito mais fácil fazer amizade com homem do que com mulher. Não, hoje em dia eu só faço amizade com mulher, eu não tenho mais nenhum, assim, eu tenho meu melhor amigo que é o Gabriel, e de homem, assim, eu não faço mais amizade com ninguém, que eu não tenho mais confiança em ninguém. Mas aí, sabe o que eu vou, depois eu vou percebendo? Zero. A gente é muito ensinada a bater em mulher e a relevar a coisa masculina. É por isso que é mais fácil fazer amizade com homem. Porque quando a gente tá numa relação com outra mulher, qualquer mínimo problema vira um problema muito grande. A gente tem uma dificuldade em dialogar mesmo, em pensar a solução, em relevar, em entender o outro lado. Com homem, eles falam absurdos, eles são extremamente machistas. Quando a gente, pelo menos eu, quando participava muito de grupos de homens, é isso. A gente escuta eles falando absurdos. Muitas vezes a gente até ri. Eu até ria das piadas. Hoje em dia eu falo assim, o que eu tava fazendo ali com aquele povo? Exatamente. Então, eu acho que é muito mais desse lugar de a gente não aponta dedo pra homem, a gente só aquece pra aquilo que eles estão falando e fazendo, do que realmente de ter mais facilidade. E a gente aquece num lugar de medo. Tem um livro que eu gosto muito, que chama Amar pra Sobreviver. Vocês já ouviram falar dele? Já ouvi falar. Muito pesado pra caramba, mas muito bom. A autora, ela depois eu passo o nome pra vocês. A gente pode colocar até na descrição. A autora, ela vai falar um pouco da síndrome de Estocolmo, né? De como em relações abusivas acaba desenvolvendo uma síndrome de Estocolmo entre a vítima e o agressor, muito similar, por exemplo, a reféns de guerra. Mas a teoria do livro mesmo, ela vai falar que mulheres, a categoria mulher, sofre uma síndrome de Estocolmo em relação aos homens, enquanto categoria homem, social. O livro é sobre síndrome de Estocolmo social.
como mulheres são violentadas desde pequenas, enquanto categoria, todas as mulheres são violentadas pelos homens, a gente vive num constante medo e a gente vai modulando os nossos comportamentos, tentando evitar um tipo de violência, né? Eu até na hora que estava vindo para cá, eu estava pensando umas coisas que eu tinha conversado com um paciente hoje e pensando assim, como mulheres não fazem escolhas. A gente não faz escolha em nenhuma área da vida. Porque todas as decisões que a gente toma é sempre uma análise de risco. É sempre uma análise de qual escolha tem menos possibilidade de eu ser violentada ou em qual campo eu vou ser menos violentada. Nunca é de um lugar de liberdade real para tomar uma decisão. E como os homens não compreendem isso, né? Eles acham que a gente vive numa igualdade, né? Nossa, eu fico indignada. De araque. Não, e é muito louco pensar que todas nós mulheres passamos por isso dentro da nossa cabeça, assim. É uma pressão muito grande de exercer um papel que a gente às vezes nem quer exercer. E a gente tá ali naquela dinâmica. É como se tivessem tirado o nosso poder da gente. Eles agora detêm todo o poder que nós temos. Tem até um livro muito interessante também, que você já deve ter lido com certeza, Quando Deus Era Mulher. Esse livro é maravilhoso. E eu li ele recentemente, da Merlin Stone. Esse aqui, ó. Depois eu vou até colocar também E ela conta exatamente sobre isso, de como antigamente mesmo, as mulheres que elas que comandavam tudo ali. Tanto porque a gente que tem, igual a gente já estava falando, nós que temos ali o poder de gerar. Se a gente quiser falar assim, não, a partir de agora não tem mais população, a gente poderia muito bem parar. Não, eu tô falando. não poderia. Eu falo assim. Porque o patriarcado e o capitalismo não ia permitir, eles iam fazer o Handmaid's Tale. Eu tô falando numa sociedade assim, onde não existisse o patriarcado e o machismo. Por isso, o livro que eu tô contando é de quando Deus era mulher, de quando as mulheres detinham esse poder antes mesmo da sexualização ali, feminina, antes da caça às bruxas, que foi tudo isso acontecendo para chegar aonde chegamos hoje. E esse livro também mudou minha cabeça e abriu muito a minha cabeça para ver até sobre a questão da rivalidade feminina, porque isso também entra muito nesse aspecto. Porque quando a gente se une, olha no que dá. Olha essa troca aqui maravilhosa. E os homens, eles morrem de medo disso. Eles morrem de medo disso. Porque se todas as mulheres agora resolvessem se unir, a gente conseguia... Se a gente pegasse o nosso poder de volta, eu sinto que a gente tem uma coisa que é grandiosa, mas que ao mesmo tempo a gente não tem controle sobre ela, porque tá na mão... Não é palpável. Tá na mão dos homens. Não é um poder simbólico que acaba ficando na mão de uma categoria sexual, né? Se você for parar pra... Tem falando em livro, outra dica. Esse é fantástico, chama Criação do Patriarcado, da Gerda Lerner. Ela é uma historiadora e ela vai remontar a história da construção do patriarcado, né? Que legal. Ela, inclusive, fala um pouco sobre as sociedades em que tinha divindades femininas, em que algumas sociedades matriarcais ali, mas a exploração sexual feminina, ela vem desde muito antes, inclusive muito antes do capitalismo, ainda que o capitalismo faça isso de uma forma muito mais extensiva e intensiva, né? Mas a partir do momento que eles começam a perceber que as mulheres que geram e que é importante para as tribos terem mais crianças daquelas tribos, as mulheres começam a ser primeiro sequestradas entre as tribos e depois trocar. Ela vira uma moeda de troca mesmo. Mas o que eu ia falar é o seguinte, ela vai contando como a história mesmo que a gente vai tendo como factual, né? Ela é contada por uma parcela da população masculina, sobre a perspectiva masculina, sobre fatos que aconteceram com homens. Então, assim, excluíram metade da população da história, todos os feitos das mulheres, né? Na hora que a gente para refletir, que a gente vê o absurdo. Onde estavam as mulheres nos grandes momentos históricos? Dentro de casa? Trancada? Lógico que não. Tava participando ali. Tem mulher... Vocês sabiam que teve uma mulher que governou a capitania do Pernambuco por 13 anos?
Eu não sabia disso. Eu também não. É apagado da história, né? A perspectiva feminina e os feitos femininos, eles vão sendo apagados. E a gente vai pegando essa perspectiva masculina e tendo isso como fato. Então, isso é poder simbólico. É daí que a gente, às vezes, fica com essa de... Parece que tá na ponta dos dedos retomar, mas a gente não consegue ir lá e realmente pegar, porque é muito mais profundo. Nossa, isso é muito frustrante, mas ao mesmo tempo eu acho que 20 episódios. Ui. Nossa Senhora do Badinho. Mas é um ponto de partida, porque agora estão tendo essas discussões que antes elas não existiam. E hoje em dia eu consigo ter acesso a pessoas falando sobre isso, livros e tudo mais. E, de certa forma, mesmo que seja para poucas ou muitas pessoas, para mim, meu intuito mesmo é, sabe, é isso, sabe? Vamos ver isso, vamos tentar mostrar para essas mulheres que elas não são aquilo que foi dito que elas são. Essa questão da bipolaridade, às vezes elas não são bipolares, elas não são loucas, elas não são sentimentos sensíveis demais. Elas simplesmente são. E, assim, é bom a gente poder falar sobre isso pra gente, sei lá, né? Eu tenho esperança de que... Porque muita coisa melhorou, sei lá, de 50 anos pra cá. Então, eu acho que daqui 50 anos minha filha pode estar vivendo. Eu acho que a gente tá aqui fazendo esse podcast, trazendo essas informações, trazendo essa profissional extremamente qualificada para falar com respaldo científico, né? E nós estamos aqui para isso, para unir as mulheres, para trazer luz para o maternar, para a vida e para lutar pelas nossas filhas, para que as nossas filhas consigam o que a gente não consegue. Eu acho que quanto mais mulheres unidas por isso, mais a gente vai estar palpável. Mas ainda... Vamos sonhar. Eu quero só falar uma coisa aqui para não ficar parecendo assim, odeio homens, né, o tempo inteiro. Porque essa socialização, ela também é maléfica pro homem também, né? Não, de certa falou. Forma, Sim. né? O gênero violenta a todos, né? Porque é uma construção artificial daquilo que o ser humano deve ser. Então, ele já tem uma caixinha. Só que eu acho muito perigoso, assim, e eu vejo muito profissional, às vezes, fazendo isso até pra conseguir angariar apoio masculino, né? Porque não dá pra comparar. Não, é completamente claro que todo mundo é violentado, mas num grau nível completamente diferente. Porque a gente tá falando de uma estrutura que coloca uma hierarquia. Certo. Em que o ser humano completo, o ser humano que é tido como régua, é o homem, né? Então... Ainda que seja todo mundo, eu acho que acreditar em igualdade de gênero é a mesma coisa de acreditar em meritocracia. Eu não acredito. Não acredito não também. Dá. Mas só para dizer que também eu vejo também vários homens que sofrem também tudo isso. E é um processo mesmo de luta, e vamos falar sobre isso, e vamos Mas eles já têm muitos canais e espaço para falar sobre isso no nosso canal e no nosso espaço para falar sobre mulher. Não, eu sei, amiga. Tô falando também porque nós somos mulheres casadas com homens e nós não podemos ser hipócritas, né? Não, lógico. De falar assim. Mas eu acho que assim, a gente, como mulheres com consciência, casadas com homens, a gente tem que usar esse nosso poder para conscientizar eles e colocar eles no lugar deles. De entender que, sim, eles estão ali no privilégio o tempo todo. Não, mas isso é o básico, exatamente, já tem que saber. Exatamente. Não tem que ensinar nada. Não tem que ensinar nada. Mas se for para colocar eles em algum lugar, coloca eles no lugar deles, entendeu? Eu não acho que homem vai se juntar à causa, vamos dizer assim, a partir de uma noção de que eu também tô sofrendo. Porque se ele colocar na balança, ele vai ver que ele tá se saindo muito melhor do que sofrendo. Então, tá muito melhor. Homem vai se juntar à causa quando os homens começarem a olhar para as mulheres como seres humanos. E perceber que é inaceitável esse tipo de tratamento. É isso. E aí, vamos para as perguntas agora, então? Gente, a gente queria continuar esse papo, inclusive já vou deixar aqui o convite para você voltar, por favor, na próxima temporada, porque nós temos assuntos para conversar bastante aqui, mas agora a gente já vai começar a ler as nossas perguntas que recebemos. Você pode começar, amiga. Tá bom, então. A gente recebeu uma pergunta aqui
que tá constantemente aqui no grupo de mães. A pergunta é a seguinte: como diminuir a sobrecarga materna? Delegar é muito difícil, porque mesmo não fazendo algumas coisas, eu ainda sinto que é minha responsabilidade. Poderia ter sido eu. Patriarcado. Patriarcado. Tá, não, vamos pensar em coisas práticas, né, pra pelo menos aliviar a sobrecarga. É claro que pra gente pensar em eliminar a sobrecarga feminina, a gente tá falando de algo estrutural, realmente num desmantelamento de um sistema que é vigente. Mas a gente pode pensar em algo mais pontual para diminuir um pouco essa sobrecarga. A primeira dela é a gente descentralizar, né? A gente sair um pouco desse lugar de insubstituível, de super... A mulher que precisa ser precisada, né? Tá sempre ali para atender a necessidade do outro. A gente ir se colocando como centro de próprio interesse e expansão. Então, se dedicar para as próprias questões, sair um pouco desse lugar de amparo para o outro. Acho que isso é um dos passos para a gente ir dissolvendo um pouco essa noção de responsabilidade, essa noção de que só eu que consigo, se eu não fizer, ninguém vai fazer. Nossa, difícil isso como mãe. Pra caramba. Agora, pensar em delegar, eu acho essa questão do delegar bem complicada. Porque delegar já é um trabalho. Né? E ele é um trabalho eterno. Então, assim, o que eu vou vendo é que, na maioria dos casos em que as pessoas falam pra mim, minha relação é boa, a gente consegue dividir, o que se divide é a execução de tarefa. Então, os homens executam tarefas, mas as mulheres precisam sempre fazer a gerência das tarefas que precisam ser executadas. E só em que esse momento é exaustivo. Exato, em que momento elas precisam ser executadas, como elas precisam ser executadas. Então, isso já é sobrecarga, né? E aí, infelizmente, eu não tenho uma resposta do que eu acho que isso já é sintoma da sobrecarga. A gente se perguntar o que a gente faz para diminuir a própria sobrecarga, né? Porque a diminuição dessa sobrecarga, ela vai vir quando os homens começarem a ser interpelados pela necessidade de desenvolver a habilidade do cuidado. Quando eles começarem a se responsabilizar, não só pelo próprio cuidado, porque a maioria não se responsabiliza nem pelo próprio cuidado, como pelo cuidado daqueles que o cercam, pelos idosos da família, pelos parentes adoentados, pelas crianças, pelas relações, porque as mulheres também se responsabilizam pelo cuidado e manutenção das relações afetivas, né? Então, eu acho que vem muito mais nesse campo deles serem interpelados do que de a gente conseguir fazer algo para diminuir essa sobrecarga. Eu não sei se responde a pergunta. O problema é dele. Basicamente foi isso que ela disse. A gente até ficou em silêncio, porque assim, né? Agora os homens precisam fazer alguma coisa, sabe? Ajam. Reajam. O problema é que mesmo assim, esse é o problema. A gente não quer mais ficar pedindo. Ter que ficar pedindo é exaustivo também. Exatamente. Cria o Luigi e o Lugero da melhor forma. Com certeza, não. Vamos confiar no futuro. É difícil também maternar homens, né? Porque é tudo uma socialização, mas a gente tenta. Acho que é demandar mais dos homens também, né? Assim, Sim. de falar, por exemplo, em vez da gente falar tanto sobre maternidade, começar a falar sobre e a paternidade. O que esses caras estão discutindo sobre paternidade? O que eles estão achando que é paternar? Por que a gente só fala de maternar? Exatamente. Eu sigo uns influencers paternos e mando sempre o meu esposo. É porque os homens, na verdade, eles só vão escutar outros homens. Exatamente. A relação homoafetiva, ela é real demais. E ela é muito mais real do que a relação, às vezes, de homem e mulher. Ali, eu sinto isso demais, véi. Nossa Senhora do Badia. É verdade. Os meus meninos eu já ensino desde o início agora. O Lugero já lava louça. O Luigi, quando ele vê roupa estendida no varal que já tá seca, ele já pega. Um dia começou a chover, ele já foi lá saindo catar a roupa antes de mim, sabe? Aí ontem eu tava tipo assim, morta. Aí ele, mamãe, vamos limpar a casa? Então assim, ele mesmo já ele arruma a própria cama. O Lugero ainda não é assim tão ativo quanto o Luigi, porque ele não tá morando comigo.
Mas eu vejo essa construção no Luigi, eu acho muito legal. Eu acho que tem que ser uma questão de criar um ser humano funcional, independente da sexualidade. Total. Porque se ele for morar... Se Não, ele não tiver uma mulher também, daquelas, né? Entendeu? Já tô ensinando eles justamente porque eu quero. O que tá dentro, assim, de mim, tem algumas coisas que fogem. O Luigi outro dia virou pra mim e falou assim, mulheres não dirigem. E eu já quero providenciar minha carteira de motorista pra ontem. Inclusive, patrocínio de carteiras eu também quero. Gente, porque meu filho tá achando que mulheres não dirigem. Mulheres dirigem. Eu preciso dessa carteira. Eu também preciso de carteira, gente. Eu aceito desconto também. Então, é uma coisa que direto a gente tem que ficar lutando contra. E por que eu não dirijo? Porque eu nunca tive nem tempo pra tirar minha carteira de motorista. Enfim, né? Próxima pergunta. Para a próxima pergunta. Como posso lidar com os desafios emocionais de ser mãe solteira e garantir o bem-estar da criança? Nossa, essa é pesada, hein? Essa é difícil de responder. Bom, eu acho que partindo de um lugar de acolhimento, né? Não só de procurar uma rede que acolha, mas de um autoacolhimento mesmo. A maternidade, ela não devia ser solo. Acho que a gente parte desse lugar, né? A gente tem uma construção de paternidade no Brasil, acho que no mundo, mas no Brasil muito especificamente, que a paternidade ela é um direito e não um dever. E aí acabam que as mães, a gente tem aí uma enorme quantidade de mães solos e mesmo mães dentro de relacionamento que maternam solo também, né? Então, a gente perceber, assim, que a tarefa que você está precisando desempenhar enquanto mãe solo não é uma tarefa que é possível de ser desempenhada sozinha. A gente não consegue criar e se preocupar e garantir o bem-estar concreto e emocional de uma criança sozinha. Acho que validar essa impossibilidade, validar a raiva, validar a frustração de se estar sozinha, de estar sobrecarregada, de estar hiperresponsabilizada, porque hiperresponsabilização é uma violência. Acho que é um dos passos para a gente conseguir isso, né? Até para a gente validar esse lado humano mesmo com a criança, de entender as próprias limitações. Acho que a criança precisa entender essa limitação, entender que se desestruturar emocionalmente faz parte, que a gente consegue passar por isso, que a gente pode sentir as coisas, que às vezes a gente não dá conta de tudo. Isso também faz parte de uma boa criação. Eu já fui mãe solo também e realmente essa questão do autocuidado é uma coisa que reflete em mim até hoje, porque eu sinto que se eu não cuidar de mim, ninguém mais vai cuidar. Então, acho que todas as mães deveriam ter esse olhar mais carinhoso para si, né? Para poder lidar melhor com... A gente tem uma deturpação, né? Eu sou filha de mãe solo. E a minha mãe muitas vezes, ela... Dá tempo de falar alguma coisa assim? Pode falar. A minha mãe muitas vezes, ela falava assim, eu tive sorte, porque a minha madrinha, né, ela tava comigo até eu ter uns 10 anos. Então, minha madrinha ajudou muito ela na minha criação. Outra mãe pra mim. Então, eu tive sorte, porque tinha gente pra me ajudar. Mas, assim, que sorte é essa, sabe? Assim, ela era responsável financeiramente sozinha pra uma criança. Ela precisava sair pra trabalhar todos os dias e dar conta quando eu adoecia, quando tinha algo de escola. A famosa guerreira. Exatamente. A gente tem um cenário tão crítico no Brasil de mulheres, não só que tem que maternar solo, mas que são violentadas pelo pai da criança, que são violentadas pelo judiciário no processo de guarda, que a gente vai lendo como sorte um cenário que já é crítico. É isso. Acho que temos, né? E a última pergunta: como posso promover a cooperação e o respeito mútuo entre mim e o pai da criança, mesmo quando discordamos em relação à educação? Principalmente quando a criança retorna para casa após visitas quinzenais. Garantir uma boa relação entre um casal é algo ou um ex-casal, né? Ela vem dos dois lados. A gente não consegue. Isso é hiperresponsabilização da mulher, isso é dispositivo materno. A gente fica muito responsável pelo cuidado das relações. E aí as mulheres vêm perguntar o que eu faço. Não tenho o que você fazer sozinho. Isso é uma colaboração. Se do outro lado não tiver respeito, não tiver interesse, não tiver
o interesse da criança em primeiro lugar, não tiver cooperação, isso não vai ser possível. Você pode se desdobrar em 1 milhão que a relação não vai ser boa. Não tem como. Não tem como nós duas termos uma relação aqui que eu te xingo o tempo inteiro, que eu te desrespeito o tempo inteiro e você faz algo pra relação ser boa. É impossível. Tem que ter os dois lados. E se não tiver, foco em você e no seu filho, né? Porque aí vai ficar... E que entra o segurando as autocuidado, pontas né? dos que outros. É esse olhar pra si que acaba sendo o único olhar, às vezes, que a gente tem. É o nosso próprio. Exatamente. E conseguir responsabilizar quem é responsável, né? Se a gente tá falando de uma relação em que a mulher tá se vendo sozinha, para tentar garantir um mínimo de um diálogo ali, algo que coloque a saúde emocional e física da criança em primeiro lugar, é ela entender que o responsável é o outro que não se coloca nesse lugar, né? Que não coloca esses interesses em primeiro lugar. Não puxar para si. Exatamente. Materno seu filho e é isso só, né? É isso, então, depois desse episódio que eu vou voltar agora pra casa, assim, ó, borbulhando a minha cabeça. Eu amei. Muito, muito obrigada por ter aceitado. Quando você quiser voltar, a gente tá super disponível e interessada. Muitos assuntos pra falar. Inclusive, quero deixar aberto aí pra quem assistir esse episódio e tiver mais perguntas pra fazer. Né? Façam as perguntas que daí a gente tem mais uma chance de trazê-la aqui pra falar sobre assuntos tão importantes, né, pessoal? Então é isso. Eu que agradeço o convite, o espaço para falar de um tema que eu gosto tanto. Fico à disposição quando vocês quiserem gravar mais. Tudo. Tá? É isso, então, pessoal. Até o próximo episódio. A gente queria ressaltar que nós estamos disponíveis para patrocínios, para quem quiser divulgar a sua marca aqui, para tantas mães, mulheres que estão aqui nos assistindo e homens também, né? Quem quiser nos patrocinar, nós estamos disponíveis, é só chamar no DM, tá bem? Muito obrigada e é isso, Materna comigo. Materna com a gente.